Você está no Aprender a Vida Inteira, um podcast que traz conteúdos de educação, saúde, psicanálise, por meio de pessoas muito inspiradoras que, através das suas histórias de vida, podem nos ensinar. Afinal, a ideia é que a gente não pare de aprender. E vivemos tempos em que compreender o mundo exige muito mais do que acesso à informação. Exige aprofundamentos em complexidades, novas habilidades e competências. No Aprender a Vida Inteira de hoje, vamos conversar sobre a importância da formação global. Um tema que ultrapassa os muros de uma escola, de um país e nos convida a pensar na educação como ponte entre culturas, saberes, pessoas. Nosso convidado é mestre em Relações Internacionais e vice-presidente de uma área numa grande empresa de educação, a Arco Educação. E é alguém que traz a experiência de quem pensa o mundo pela lente de várias áreas, como a economia, a diplomacia e, sobretudo, a formação humana. Com ele, vamos refletir sobre o que significa preparar jovens para um mundo interdependente, diverso e em constante transformação. Então, como eu disse para vocês, atualmente, esse nosso convidado é vice-presidente da área de sucesso do cliente da Arco. Formado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em mestrado em Relações Internacionais por nada menos que a Universidade de Colômbia, em Nova York. Foi Associate Partner na consultoria global Bain Company e cofundador da ONG Vetor Brasil, além de ter sido presidente da Confederação Brasileira de Empresa Júniores. Rafael é alguém que não para de trabalhar e de aprender. Ele também é membro bolsista nas fundações Lehman, Fundação Estudar e Brazilian American Chamber of Commerce. Então, nós estamos aqui com o nosso querido Rafael Martinez. Muito, muito obrigada. Tem uma formação tão ampla que eu falei, meu Deus, quero entender todas essas empresas aqui. Podemos passar um pouquinho por cada uma delas. Olha, Rafa, é tão bacana, porque você é, na minha percepção, né, um jovem e de repente já tem tanta experiência, tanta formação. Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco e você contasse como é que foi o menino Rafael na escola, como é que você foi chegando nesses lugares todos. Legal. Eu sou nascido em São Paulo, mas me mudei muito jovem para Sorocaba, onde eu me considero sorocabano. Estudei lá num colégio e eu era um aluno que eu era um bom aluno. Eu nunca fui o melhor aluno da sala, mas também nunca tive nenhuma dificuldade. Eu era aquela pessoa que não dava muito trabalho dentro de sala de aula. Eu basicamente ficava prestando atenção no que o professor falava. Era bem dessa pessoa de assim, dentro da aula eu era muito de prestar atenção, mas eu também não era muito de estudar fora de sala de aula, né? Isso me levava até um certo nível de notas ali, que era um nível bom, não necessariamente dos melhores. Mas a escola que eu estudei era uma escola que, olha só, já na década de 90 já tinha, por exemplo, um programa de formação socioemocional. Uau! Né, que é uma coisa um pouco à frente do tempo. Total! E lá eu tinha muitas atividades extracurriculares. Então era uma escola que eu passava o dia inteiro lá. Eu era do time de vôlei, eu fiz teatro, eu fiz futebol, fiz natação, socioemocional, fui fazendo um monte de coisas. Então, a escola, para mim, é a minha lembrança de um lugar muito querido, né? Porque eu fiz muitas coisas, muitos amigos que eu tenho até hoje, então foi uma fase muito prazerosa, a minha lembrança da escola como instituição, porque era um ambiente muito gostoso. E a vida já dando sinais de quem você seria no futuro, né? Porque você já olhava todas as áreas, já experimentava outras possibilidades que não só o currículo formal. E aí, Rafael, você vai para a universidade, é isso? Como que é? Então, aí vim para São Paulo, né? Vim fazer GV, e eu, logo no começo do curso,
eu gostava do curso, mas eu sentia ele um curso um pouco teórico, né? Como geralmente as universidades são, sim, especialmente quem está ali no primeiro, segundo ano, né? Acha as coisas um pouco difíceis de tangibilizar, né? E o curso de administração pública, especificamente, tem até um pouco mais isso que o de administração, porque tem muito uma carga de economia, de sociologia, filosofia, que são matérias que nesse momento da sua vida, né? Acho que a gente nem consegue entender direito, né? Acho que assim, com o passar do tempo, você lê aqueles mesmos textos, é um outro olhar, outro olhar texto que você consegue ver com 17 anos. Com 17 anos são outros 500. E aí eu procurei, para dar uma complementada nisso, eu procurei empresa júnior, né? Empresa júnior é muito comum em faculdade de administração, de engenharia, que é um braço meio que de consultoria que você faz. Então, eu me lembro muito, fui fazer projetos de consultoria para pequenas empresas. Era uma fabricazinha de porcelanas que queria fazer um projeto de rateio de custos, né? Então, fui fazer algumas coisas que eu tentasse sentir um pouco mais na prática. Quer dizer, uma veia ali meio empreendedora. Uma veia meio empreendedora, exato. E acho que é um pouco isso, tá? O movimento Empresa Júnior se considera um movimento do empreendedorismo no Brasil, né? E foi muito legal a experiência, porque você conseguia ver um pouco que a vida, principalmente a questão de liderança e gestão, é muito mais sobre você ter a disciplina de fazer as coisas bem feito do que necessariamente uma baita de uma formação acadêmica, né? Então, eu me lembro, meu primeiro semestre, eu não conhecia nada de administração, mas eu fui fazer esse projeto, entre outros projetos, e você conseguia ajudar as pessoas, você conseguia falar coisas que faziam sentido, porque você vai lá, faz as contas, faz um trabalho que alguém não está fazendo, com afinco, e sai alguma coisa legal do outro lado. Então, comecei a ver que assim, a formação acadêmica é sempre importante, mas minha vida... algo mais ali. Exatamente. É muito mais sobre você trabalhar duro nas coisas que você quer, você brigar por elas, batalhar por elas, e aí você aprender, inclusive, sabendo que você precisa aprender aquela coisa, começa a conectar um pouco mais os saberes, o que eu preciso aprender, o que está sentindo falta, e eu acho que você vai até conectando melhor. Então, para mim, essa experiência ali da empresa júnior foi super importante. Aí comecei a liderar, porque depois você vira coordenador de uma coisa, diretor de uma coisa, começa a liderar pessoas, começa a ver conflitos, começa a ver um monte de coisas que você não acha que são normais, né? Mas você vê que são uma parte importante em qualquer organização. Então, fui tendo ali um pequeno laboratório do que seria a vida profissional, né? A vida adulta, ali naquele momento de transição na faculdade. E como que você chegou na Columbia? Então, Columbia foi o seguinte, aí eu, depois da faculdade, eu fui trabalhar numa consultoria, né? Chamada Bain Company, que é uma grande consultoria, e lá tem uma tradição de você fazer o MBA. Então, geralmente você passa de 2 a 4 anos como consultor e eles pagam para você fazer um MBA fora do Brasil, né? Quando fala MBA, eles estão se referindo especificamente a MBAs nas melhores escolas de negócios do mundo, né? Então, já era um pouco uma tradição, muita gente lá conhecia esse caminho, mas eu não queria fazer só o MBA, eu quis fazer também esse mestrado em Relações Internacionais, né, na verdade a Gestão Pública Internacional, porque desde ali da GV, como eu fiz administração pública, eu queria fazer uma coisa que não fosse só o business, né, eu queria conectar um pouco as duas coisas, e achei que Columbia era um lugar muito importante, porque como a CIPA, né, que é a Escola de Gestão Pública Internacional, ela fica em Nova York, perto da ONU, então você tem ali todo um ecossistema que você consegue aprender muita coisa. Eu falei, seria muito legal eu conseguir conectar essas duas coisas e fazer isso numa faculdade, né, muito boa, de muita excelência, e acabei aplicando e passando. Se aprofundando mais ainda. Fora o MBA, você se aprofundou e foi para o mestrado. Fui para o mestrado. Então foi um programa no final de 3 anos full time, né? Eu não fazia mais nada, porque era uma carga bastante intensa. Só que aí, nos Estados Unidos, eu não sei como é o mestrado no Brasil, para ser bem sincero, mas lá especialmente, você tem um nível de professores muito, muito alto, né? Então, um dos meus momentos, a minha esposa sempre brinca comigo, assim, que o que eu mais gostava na faculdade, sabe o que era, Silmara? Era no começo do semestre, escolher quais iam ser as minhas aulas do semestre. Porque tinha uma lista lá de, 500 aulas diferentes que você podia fazer, né? E podia recortar o seu currículo como você quisesse. E eu ficava lá, mas quais são os professores mais avaliados? Quais são as matérias? Quais são as coisas que eu quero aprender? Aquilo ali para mim era um parque de diversões,
porque também já tinha algum tempo de experiência de vida profissional. Não, e com os melhores professores, assim, alguns dos melhores professores do mundo ali, né? Muitos deles, né? Muitos, muito bons. E aí você fica nessa sensação de assim, eu queria aprender tudo, assim, como é que eu faço para aprender tudo, né? Então eu ficava ali tentando otimizar, né? Quais são as coisas que a gente ia fazer. Eu lembro até um caso específico, que tinha um professor lá que chamava Jeffrey Sachs, né? O Jeffrey Sachs, ele era um economista da ONU, que ele é um pouco... Você pergunta, lá as ODS, elas não têm um dono daquilo, né? Mas se você perguntar no ChatGPT, quem é o economista principal que participou da formação, foi esse tal de Jeffrey Sachs, né? Que ele é um diretor de um instituto lá de Colômbia. E ele dava só uma aula na faculdade que não era aberta para quem não fosse do programa dele. Mas eu falei, mas eu tô aqui, eu quero estar com esse cara, assim, eu não vou perder essa oportunidade. Então o que eu fiz? Eu comecei a ir na aula. Eu falei assim, ele não vai saber quem é quem. Como ouvinte. Aí eu fui na primeira aula, fui na segunda aula, fui na terceira aula. Na terceira aula eu vi que um aluno desistiu. E abriu uma vaga. Eu falei, professor, é o seguinte, eu não sou do curso, eu estava aqui como ouvinte, mas eu vi que teve uma desistência. Eu já vi em todas as aulas, então você não precisa me passar mais nada. Posso pegar essa vaga? Ele, tranquilo, pode pegar. E foi super legal, porque era a época que eles estavam discutindo a composição das ODS, né? Então, assim, você estava ali naquele momento. Você está muito ONU, Rafael, aqui. Pois é. E aí... ONU, Unesco. Não, foi super legal, porque ele tinha, né, reunião com todos os presidentes e tal, ele falou assim, e ele não gostou que foram, no final, 17. Ele queria 10. 10 ODS? Porque ele falou assim, 17 é uma coisa que é difícil as pessoas decorarem. Então, 17 é algo que você vai precisar... consultar. Sempre olhar, é verdade, sempre a gente olha mesmo. Vai de cabeça 17 coisas, não consegue sair de cabeça. Ele falou assim, 10 é uma coisa que as pessoas conseguem, né? Então ele estava um pouco engraçado, né? Assim, um cara super acadêmico, mas com a visão da comunicação disso, né? E de da como é que síntese, você vai né? sintetizar. Enfim, então foi uma aula super, super interessante. Ele contava o que estava acontecendo nos países, contava quais eram os desafios. Então, era um negócio que eu ficava lá, falei assim, pô, isso aqui é maravilhoso, assim, é realmente uma experiência... Nossa, é uma sensação assim, eu estou fazendo filosofia com esse Sócrates, né? Porque você foi direto na fonte. Exatamente. Então, foi assim, uma experiência lá fora muito boa. E eu lembro, teve um caso, né, a gente vai falar mais sobre educação agora, né, ao longo desses próximos minutos, mas teve um caso que me lembra muito, que é o seguinte, lá os professores são todos muito bons, né? Um outro professor que eu tive aula lá era um cara chamado Stiglitz, tá? O Joseph Stiglitz é um vencedor de prêmio Nobel da economia. Meu Deus. E aí eu fui lá fazer a aula dele. E, enfim, na aula teve um dia que tinha uma pessoa que não era da turma, né? Do mestrado e tal. Eu falei, mas quem é essa pessoa? E aí eu descobri, ali era um professor que estava ali para avaliar a aula do Stiglitz. Eu falei, pô, mas que surpreendente, né? E eu fui descobrir, assim, em Colômbia, não sei se é todo semestre, eu não me lembro exatamente, mas todos os professores têm uma avaliação de um par. Então, ele é de economia, vem um professor lá do departamento de medicina, que não entende nada de economia, nada. Mas ele vem para a aula para avaliar a aula dele. Como é que ele é como professor, como é que é a didática dele, como é que ele fala com os alunos, né? Tem lá várias questões. E você cria uma cultura de aprendizagem. Né? Você cria uma cultura de alta performance em professores, né? E aí isso eu posso dizer com certeza. O nível da aula, da preparação da aula lá nos Estados Unidos é um negócio impressionante. O professor sabe, minuto a minuto, o que ele quer fazer, onde ele quer levar. E não é que é uma aula robotizada. Ele dá espaço, ele abre, ele faz, mas está tudo ali pensado, ele vai encaixando, parece um maestro, assim, né? Ele está ali fazendo uma orquestra funcionar perfeitamente. Mas é porque tem muita preparação, né? E na visão, né, do americano, uma aula nota 10 é uma aula que ela é muito bem pensada, assim, realmente tem muito tempo prévio para você fazer as aulas lá. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E você sabe, Rafael, eu trabalhei numa escola alemã, de origem alemã. Certo. E uma das coisas que me chamou muita atenção lá, que tinha os professores, era uma parceria, que é o Colégio Porto Seguro, que é uma parceria público-privada. Então, o colégio tinha uma parceria com o governo alemão, que mandava os professores alemães para as aulas de alemão, obviamente, ou matérias em alemão. E eles tinham as formas de avaliar o professor. Então, o diretor podia assistir uma aula, tal, mas o que eles me disseram é que
o que mais fazia com que a aula fosse melhor é quando vinham o par. Então eles tinham a semana de professor assistir a aula de professor. Era durante a semana. Uhum. E aí naquela semana eram feitos horários, a escola ficava toda reconfigurada, porque esse professor iria assistir a aula do colega e iria falar com o colega para dizer, olha, eu assisti sua aula, mas faltou isso, que tal você fazer isso? E aí eles falavam que tinha uma respeitabilidade, não sei, e dava muito resultado. Então é muito parecido com o que você... Na verdade é a mesma coisa, né? Eles sabem que professor assistindo aula de professor pode melhorar a própria aula, né? E é uma cultura disso. Vou puxar agora um outro Porque exemplo. aceita o feedback também, exatamente. Né? Uma vez eu fui numa escola aqui no Brasil, uma escola que tem uma performance muito boa, uma escola muito boa, embora nem seja uma escola super de elite, necessariamente com os maiores salários, mas uma escola que tem um trabalho muito bem feito, né? E eu fui uma vez conversar lá com o diretor dessa escola e no meio da minha conversa entrou um professor ali, passou um professor e falou assim, olha, senti falta que você não veio na minha aula. E aí ele explicou, não, é porque marcamos aqui, não podia. Eu perguntei o que era, né? Ele falou, não, aqui a gente tem essa rotina, essa cultura de que a gente vai um na aula dos outros aqui para passar feedback. Eu falei assim, aí eu comecei a entender, por que essa escola vai tão bem? Porque ela tem uma cultura de feedback, né? O professor, ele não pode ficar sozinho, ninguém consegue aprender sozinho. Exatamente, né? É difícil aprender com os alunos, porque os alunos são muito jovens para ensinar muita coisa. É a chamada ditadura da sala de aula, fica todo mundo lá sozinho e não evolui, não cresce, não né? consegue. Se você traz uma outra perspectiva, uma outra sugestão, é assim que você começa a pensar, pô, olha, isso é uma boa ideia e tal. É claro, né, acho que os professores acabam às vezes tendo medo de alguém entrar na sala para parecer uma coisa que é aquela coisa meio avaliação, né, meio duro e tal. Mas a perspectiva tem que ser outra, a perspectiva é do aprendizado, né? É da melhoria, é outra visão de mundo. Lógico, assim. Então lógico. Eu acho que isso é uma coisa que eu já vi lá em Colômbia, e esse é um exemplo assim, eu vou muito em escola, né, Simara? Você sabe disso, converso com muitos diretores, e quando me pedem uma dica, essa tá sempre entre as minhas dicas, assim, crie essa cultura do feedback, assim, crie essa cultura do feedback, e todo mundo que me fala que criou, sempre fala que essa foi um dos grandes... das molas propulsoras, né, da melhoria da escola. Porque é óbvio, né? É óbvio, é assim que a gente aprende. E eu costumo dizer assim, a gente precisa ter até o direito, pensa aquele que está recebendo feedback, é tão honesto e transparente isso, porque você dá o direito para o outro dele saber o que está faltando, porque ponto cego só é cego para quem tem. Todo mundo já viu, mas você está lá com ponto cego, por alguma questão, sei lá, você não viu. Então, quando alguém chega e te dá um toque e essa cultura ela existe para o seu desenvolvimento, você vai embora, né? Então, assim, acho que é a primeira lição, né, de quem está aqui numa formação global. Mas, Rafael, e aí você acaba fazendo o mestrado, né, em relações internacionais. E essa questão da diplomacia apareceu muito. Como que é isso, né, no mestrado? Então, é interessante, porque eu fiz muito análise comparativa entre países, né? E muitas coisas nesse sentido. Primeira coisa que eu percebi é que os problemas entre os países são muito mais parecidos do que a gente imagina, né? Por exemplo, eu acho que o brasileiro tem um pouco de um complexo vira-lata de achar... Porque só no Brasil tem corrupção, né? Que só aqui que o governo é um problema. E não é verdade. O governo é um problema em todos os lugares do mundo, né? Porque... posso dar exemplos aqui dos Estados Unidos, de França e tal, mas assim, em qualquer lugar do mundo você tem a dificuldade, não estou falando que o governo é um problema, mas existe problema de corrupção. Ela só é diferente. Talvez no Brasil seja um negócio mais escrachado, mas... São problemas humanos, são problemas humanos, exatamente. Tem um bichinho chamado ser humano que é um pouco... Quando você dá muito poder para a pessoa, desproporcional e pouca cobrança... isso é um ambiente que gera um certo incentivo para a pessoa fazer coisas que não deveria. E esse problema acontece no mundo inteiro. Então, isso foi uma coisa que eu vi muito lá, né? Assim, então, muitos problemas parecidos entre diversos países. Claro que alguns países um pouco mais avançados do que outros, mas coisas parecidas. E a outra coisa que eu fiz muito lá foi uma análise mais quantitativa dos temas. Porque eu acho que o Brasil sempre teve muito isso, outros países também, que é de polarizar muito as discussões
e politizar muito as discussões. Sendo que muitas das discussões, elas deveriam ter um caráter técnico de entender o que funciona e o que não funciona. Né? E ir para a prática, né? Ir para a prática. Ou para a política pública, né? Ou para a política pública. Então eu vou dar um exemplo. Eu fiz lá um estudo que era estudar países que fizeram uma estrutura de voucher na educação pública. Né? O voucher é assim, então, basicamente você vai ter o dinheiro público, mas quem opera a escola é uma entidade privada. Né? Então você meio que compra a vaga para um aluno estudar. Beleza. Tem lugar que dá certo, tem lugar que dá errado. Né? Depende muito mais, na minha opinião, pelo estudo que eu fiz lá, de como você desenhou o modelo, os incentivos que você criou, do que efetivamente de se está certo ou está errado esse modelo. Então, em um monte de lugares, eu me lembro muito de ter feito uma análise estatística por isso, que era o seguinte, se você faz do jeito errado, aí você quer comparar performance, certo? Vamos dizer, pega uma forma bem simples aqui, faz uma comparação de avaliações, né, de alunos, né, de um modelo e do outro. Aí, quando você vê à primeira vista, parece que essas escolas de voucher foram muito bem num certo país, no Chile. Esse aqui é o caso do Chile, inicialmente, né? Vão muito bem. Só que quando você vai descobrir, você vê que o que faz essas escolas irem muito bem são 3 coisas. Primeira coisa, que as escolas que foram criadas primeiro, elas foram colocadas em lugares socioeconomicamente falando melhores. Né? Então você colocou essas escolas em lugares onde a educação já vai ser melhor, porque os próprios pais cobram mais e que naturalmente vai dar um melhor resultado. Segunda coisa, porque muitas vezes eles fazem prova de admissão. E aí fez prova de admissão, é claro que a nota vai ficar mais alta. Já fez uma seleção anterior, né? E a terceira coisa, eles desligavam mais alunos do que as outras, né? E a gente tem isso no Brasil, né? A escola privada pode expulsar um aluno, entre aspas, tipicamente. Exato. A escola pública não pode, né? Então, quando você tirava esses 3 fatores... Ficava tudo igual. Então, eles criaram um modelo que ficou tão fácil, vamos dizer assim, ir bem, que eles nem precisaram se esforçar. Né? Porque com essas 3 coisas automaticamente iria bem. Em outros países, em outros lugares, fizeram de uma outra forma que aí de fato, mesmo tirando esses fatores, ainda tinha uma performance melhor. Né? Então, a política pública ela é muito mais sobre você criar os incentivos corretos, cobrar, avaliar, tirar dados e fazer esse negócio funcionar do que partir de uma premissa assim, eu sou contra ou a favor uma coisa. Ou eu acho que, né? É muito complexo, porque é tudo sempre tão grande, tão difícil, que você tem que ver na prática e avaliar, e ser muito duro nessa avaliação, muito rigoroso. E se não deu certo, para e faz outra coisa, faz um outro modelo. E essa é uma coisa que a escola que eu estudei, eles tentam criar profissionais para esse tipo de ação, né? Para olhar e ser muito bom de dizer o que realmente está funcionando, o que não está funcionando, independentemente da sua visão política de uma coisa ou outra. E essa é uma coisa que aí eu acredito muito, até como visão de mundo de governo. Assim, não é muito sobre a sua opinião política das coisas, é como é que as coisas foram feitas. E tem coisas que a esquerda faz muito bem, a esquerda faz muito mal, tem coisas que a direita faz muito bem, faz muito mal. Né? Você tem que pegar o melhor de cada um. Essa é um pouco a minha opinião. É mais uma... e é claro que você está falando quase como um diplomata, né? Mas assim, ou que é um diplomata, mas assim, é muito mais sobre aproximação do que extremos, né? Com certeza. É muito mais, porque se você olhar também países que deram muito certo, é muito assim, às vezes centro-direita, centro-esquerda, né? É muito mais ali no eixo do que naquelas coisas polarizadas, enfim, né? Que só causam morte e destruição de um lado e de outro, né, Rafael? Exatamente. Agora, você chega na Arco, né? Porque o que eu leio como educador? Eu leio assim, que você foi, mas a educação, ela foi te dando sinais que ela ia te pegar. Foi. Porque seja porque você participou de uma escola com muitas frentes, seja porque você vai numa universidade de administração, chega lá, pega a liderança das empresas júniores e ensina, e vê, e projeta, aí vai pro MBA, mas já faz um mestrado. Quer dizer, a educação sempre ali pertinho, coladinha, sempre. Né? E às vezes a gente nem percebe, né? E aí você chega na Arco. Acho que até muito o nome aqui, né? Porque aprender pra vida inteira, né? Assim, não dá pra parar. Se alguém achar que já aprendeu o que tem que aprender, ferrou. Assim, não tem como, menor condição. Assim, você tem que estar o tempo inteiro estudando e tentando aprender de formas novas, né? As coisas, ainda mais nesse mundo de hoje em dia que está numa velocidade impressionante.
Então, eu chego na Arco e algumas coisas são interessantes, né? A primeira... Tinha mais o que aprender? Uma empresa de educação. Ah, não, muito. A própria Arco ainda está aprendendo muita coisa. Quantas escolas a Arco tem hoje? A Arco hoje está com escolas únicas, um pouco mais de 9 mil. Um pouco mais de 9 mil escolas. São muitas escolas. São muitas escolas e são muito diferentes. Muito diferentes. Eu tenho escolas parceiras que têm uma mensalidade de R$400. Eu tenho escolas parceiras que têm uma mensalidade de 8, 9, 10 mil reais. Sim. Então, são ambientes muito diferentes que a gente vai aprendendo, assim, né? Como é que você trabalha com cada uma delas. E eu acho que talvez uma das coisas que eu mais gosto, né, do meu dia a dia é que é uma turma, é um time que é inconformado com o aprendizado, assim. Então, efetivamente, a gente sabe que a gente tem um bom produto, né? Claro, a gente está crescendo, é claro que tem um bom produto. Especialistas estão aprimorando em tempo integral, né? Estão ali pensando só educação. Mas estamos muito longe de sermos perfeitos ou de estar onde a gente queria, né? Então, você pensa, por exemplo, hoje, todo esse tema de tecnologia educacional, né? Isso vai mudar muito a educação. Mesmo. Né? E tem uma coisa que a gente fala bastante, que é a tal da personalização do estudo, né? Então, a gente estudou de uma forma não personalizada, né? Exatamente. Era um professor dando a mesma aula para todos os alunos, era tudo igual. Mas é óbvio que as pessoas aprendem de formas diferentes, em velocidades diferentes, em conteúdos diferentes, né? Então, se você quiser tratar todo mundo igual, você está tendo que nivelar um pouco por baixo, né? E na hora que você tem a tecnologia, você poderia nivelar por cima, né? Esse é um campo que a gente vai explorar muito, Quer dizer, explorando. As trilhas de aprendizagem de cada um, né? As trilhas, as formas, os interesses, né? Então, se eu, por exemplo, gostava muito de matemática, né? Na escola. Eu deveria ter sido incentivado a ficar muito bom em matemática. Eu teria interesse nisso. Mas nesse caso eu não consegui, porque a minha escola, ela não me desafiava. E em outras disciplinas, o inglês mesmo, olha que interessante, que depois eu fui estudar nos Estados Unidos, não era uma coisa que eu tinha super dificuldade. E para mim era difícil ir bem, assim. Então, as escolas elas não tinham essa capacidade de personalização e isso dificulta, né, para todas as pessoas. Então, eu acho que essa é uma coisa que o futuro traz muias possibilidades, né? Com todos os desafios que a tecnologia traz, né? Com todos os desafios. Então, hoje, aliás, vou fazer um parênteses aqui agora, né? Seguinte, cada vez mais que a gente estudando neurociência, a gente descobre uma coisa muito simples, que é você aprende mais quando você se esforça mais. Né? Assim, se você perguntasse para qualquer pessoa há 200 anos atrás, ela ia concordar com você, né? Mas a neurociência... Mas isso é tão real. Por exemplo, eu sou escritora, né? Para além... E se eu fico mais ou menos uns 6 meses sem escrever, estou envolvida em outro projeto e tal. Rafael, quando eu começo a escrever, eu tenho que fazer um esforço novamente para criar ritmo de novo. Claro. É exatamente o mesmo que acontece com a gente com esportes, né? Eu estou fazendo esporte, para 6 meses, você volta, você começa tudo de novo. Claro, a gente tem memórias, né? Que vão acessar, mas o começo e o estudo é a mesma coisa. Se você lê muito, você lê muito. Você para de ler, você vai voltar a ler, nossa, como demora para terminar a página, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito preocupante agora nas tecnologias, que é o seguinte, eu vou pegar o exemplo do esporte, vou pegar o exemplo da academia, que eu gosto sempre de falar, que é assim, vai na academia, pega um pezinho aqui de 1 quilo, você nunca vai ficar forte, né? Pega um peso maior e vai sempre se desafiando, se esforçando, uma hora você fica uma pessoa forte, né? Uma coisa que as tecnologias estão colocando um risco pra gente é que as coisas ficaram muito simples e muito fáceis. Isso deixa nosso cérebro um pouquinho preguiçoso. Imediatista. Então, tudo é microlearning, né? Então, são pequenos vídeos com um monte de coisas para você achar legal, mas você não consegue ter concentração, você não consegue ter um raciocínio mais estruturado. Tem um monte de coisas que esse modelo que está prevalecendo com as redes sociais, etc., dificulta o aprendizado. Então, a gente precisa, na escola especialmente, incentivar os alunos a fazerem coisas que são difíceis. Se eles não se depararem com coisas que são difíceis para ele, não estou falando uma coisa impossível, né? Difícil dentro daquilo que ele é capaz, mas que não pode ser o facinho,
não evolui, né? E isso é uma das coisas que a gente também está estudando muito, assim, como é que eu faço isso, assim, como é que eu faço para encontrar esse edifício que incentiva, que ele não desiste. Que engaja, né? Que engaja, como é que eu engajo isso? Então, esse é um campo que tem muita coisa para evoluir. E a gente está o tempo inteiro discutindo isso. Essa é uma das coisas que eu acho mais legais do meu dia a dia na Arco, é quando a gente vai ter uma discussão dessa de produto. É a maior parte do meu tempo? Não é a maior parte do meu tempo, não. A maior parte do meu tempo eu estou indo em escola, estou conversando com a escola, estou trocando ideias, etc, etc. Mas quando a gente tem esses espaços, são espaços muito ricos e muito prazerosos, porque a gente vê que a gente está construindo uma coisa diferente. E você falou de 9 mil escolas únicas. O que você quis dizer com isso? É porque como a gente tem muitas soluções, né? Se você somar assim, quantas escolas tem o SAS, quantas escolas tem a International School e o Isaac, vai dar muito mais do que 9 mil. Mas às vezes é a mesma escola contratando vários produtos. Né? A gente tinha uma história lá na Arco, a gente ser uma empresa de empresas. Então nós éramos várias empresas e cada uma tinha os seus clientes, né? Só que muitos desses clientes eram os mesmos. Então a gente... É até interessante, a gente até pouco tempo atrás não sabia quantas escolas únicas que a gente tinha. A gente sabia somando o quanto cada uma das nossas empresas reportava. A gente agora está nesse processo de olhar cada vez mais a escola como um cliente único em que a gente tem que ajudar ele de uma forma integral e não cada um separado só olhando para o seu próprio produto. E essa questão da solução, ela é muito interessante, não é, Rafa? Porque assim, antigamente a gente tinha uma ideia, ou era o livro didático ou era a apostila, ponto. Acabou, você comprava, adotava e tal. Hoje, não é só isso, não é? Está se entregando muito mais, se entrega a formação de professor, se entrega a plataforma, se entrega outras soluções que não só avaliações, dados, relatórios, né? Outras soluções. Por que vocês tiveram essa ideia de abrir novas possibilidades que não só o material e não só a consultoria sobre o material? Eu acho que a primeira coisa se você olhar o currículo da maior parte dos países que a gente acha que são legais, eles têm uma formação integral dos alunos. Né? E se você pensar nisso, formação integral não é necessariamente formação em tempo integral. Sim, né? Sim. Mas no final das contas, as coisas andam um pouco junto, né? Porque a maior parte dos países... Você alarga um pouquinho mais o currículo, você precisa de mais tempo. Você vai precisar de um pouquinho mais de hora. Ainda mais no Brasil, que quer não, você acaba seguindo uma jornada que tem uma necessidade muito grande de aprovações nos principais vestibulares. Então não dá para você tirar. Assim, você não consegue tirar aquela aula lá de física ou de matemática, uma briga, né? Não dá, porque senão o seu aluno não aprova no Enem, não aprova na FUVEST, não aprova Então você tem um mínimo que você é meio que obrigado a fazer. E para você fazer uma formação mais completa, naturalmente você precisa de um pouco mais de horas. Então essa é uma das coisas que a gente acredita muito, que a escola tem que fazer a formação integral do aluno, e isso significa ter esses programas, né, do bilíngue. Trazer novos conteúdos que nem eram previstos antigamente, né? Bilíngue, socioemocional, programa Maker, educação financeira. Tudo isso são coisas importantes para estarem dentro da escola e, na medida do possível, e óbvio que não é fácil de fazer isso porque isso tem custo, mas na medida do possível também esticar um pouquinho as grades, né? Então, sei lá, talvez um pouco mais tempo atrás, o mais comum era 5 horas aulas por dia. Hoje o mais comum já são 6. 6 a 7 já, né? Agora já tem muita escola que faz 7, ou faz 6 em uma tarde, ou 2 tardes, ou 3 tardes, né? Para conseguir colocar um pouco desses outros fatores que levam a essa formação integral. Então essa foi a primeira grande, vamos dizer assim, aposta e visão que a gente teve. A outra é que a gente nasceu, né, a Arco, de um colégio chamado Colégio Aritsá, lá em Fortaleza, um colégio de muita excelência, né, com grandes resultados, aprovação no ITA, aprovações em medicina, né, tudo aquilo. Mas é um colégio que tem um corpo de professores muito, muito forte, né? E quando a gente levou aquele método de ensino para outras escolas, a gente viu que as outras escolas não conseguiam usar aquele método, porque faltava o professor. Aliás, não só o professor, tá, Silmara? Muitas vezes faltava o aluno também. Tá? E o gestor. Então, você não é uma coisa tão simples. E aí, a nossa visão é assim, não, eu não posso aqui ficar na visão passiva de que eu entrego aqui um livro para a escola
e ela que se vire para implantar o método. Isso aqui não estou gerando impacto real. Então, aí nasceu a tal da consultoria pedagógica, né? Qual é a função da consultoria pedagógica? É ajudar a escola a conseguir implantar esse método, a formar os professores, a avaliar o que está indo bem. Aí começaram a entrar, inclusive, as nossas avaliações, para você ter uma visão mais clara do que a escola está fazendo bem, do que a escola não está fazendo bem. De fazer uma coisa que é formação para os gestores, especialmente nesse tema da cultura de dados. Né? As escolas no Brasil não têm essa cultura de dados estabelecida. Não tem mesmo. Então vocês... E não é um negócio super complexo. É uma questão de cultura e de disciplina. E de aprender mesmo, né? Qualquer pessoa que sentar e pegar um relatório nosso, por exemplo, assim, de uma avaliação, ela já vai entender onde é que está bem, onde é que está mal. Não é um negócio que é muito complexo, ele é relativamente simples. Mas você precisa ter alguém que vai lá e fala assim, não, vamos aqui, professor, vamos ver junto? Vamos ver quais foram as habilidades que seus alunos... Porque senão ele não lê, né? O professor, ele tem uma carga horária que é absurda. Se não tiver alguém ali para mastigar isso para ele não dá conta, não tem tempo. Tem professor por aí que dá 70, 80 horas por semana, assim. É um negócio que você não tem tempo nem para respirar fora de sala de aula. Então, ou você leva um negócio muito, muito mastigado, ou é impossível para ele fazer qualquer coisa diferente. Então, a gente começou a fazer isso. Então, vamos trazer isso, vamos trazer essas informações. Trazer os estudos, trazer os dados, né? E ajudar o professor, sobretudo, a olhar e pensar assim, o que eu faço com o que eu sei? Quer dizer, eu tenho ali os dados, falta essa habilidade, falta essa. Qual é o plano de ação que a gente vai fazer para resolver essa questão? Né? Exatamente. Se é que não vai vir trilhas para os alunos no futuro, né? Em que o professor passa a ser um tutor que vai acompanhando toda essa movimentação. Não é? Exatamente. Então, essa é um pouco a visão do que nasceu lá a consultoria pedagógica, né? Depois, um pouco mais para frente, nasce o mundo da tecnologia, né? Quando o SAS começou lá em 2004, tecnologia educacional não era uma coisa, né? Não se falava disso, não existia esse campo, né? Hoje em dia, esse é um campo muito conhecido, ainda há muito a desenvolver, mas com o tempo a gente foi vendo que muitas das dificuldades que a gente tem, elas podem ser resolvidas com tecnologia, né? Aquela tecnologia com a famosa intencionalidade pedagógica, né? Que eu sei para que eu quero ela, não é deixar um TikTok na mão de uma criança, que isso, obviamente, a gente sabe que os efeitos são muito ruins, mas você, por exemplo, a gente tem lá na Arco, né, um jogo que esse jogo é a tarefa de casa do aluno. Uhum. Pô, aí você vê que o aluno engaja, que ele faz mais, que ele aprende melhor. Quer dizer, o game pode ajudar muito, né? Pode ajudar muito. Aí a discussão é qual é o game, né? Uhum. O game que é curado por uma empresa de educação, obviamente vai ser um game muito diferente de um game de uma empresa que está lá só buscando a rentabilidade dela, né, por patrocínio, por todas aquelas coisas. Então, são modelos de negócio, inclusive, porque no final das contas a gente é um negócio, são modelos de negócio diferentes. A nossa intenção aqui, como Arco, sempre é o aprendizado, né? Isso que a gente está buscando é garantir que os nossos alunos aprendam muito, se desenvolvam muito, tenham uma formação muito completa, que se isso acontecer, o nosso negócio vai prosperar. E vocês vão impactar muitas pessoas, vai melhorar o país, ajuda. Porque assim, né, Rafa, agora eu tenho uma pergunta, porque a Arco, ela cresceu muito, 9 mil escolas, e vocês têm várias marcas, ou seja, tem o SAS, mas também tem o Positivo, tem o COC, tem a Geek, SAI, Conquista e tal. Existe um padrão mínimo que vocês esperam para todas essas marcas, quer dizer, oferecer para todo mundo, como que é? Assim, o Ari, que é, né, o nosso fundador, CEO, ele sempre fala que no começo, né, da história da Arco, ele começou a vender para a escola do pai dele, né, que é o Colégio Aritsá. E o pai dele falou assim, olha, se não tiver qualidade, eu não vou comprar. Não importa assim que você está fazendo. Eu não vou colocar... O Colégio Aritsá, ele é em nome do avô do Ari, pai do Dr. Otto, né? Ele falou assim, não vou colocar uma coisa ruim na escola que leva o nome do meu pai, assim, isso não vai acontecer. Então, a nossa visão é sempre uma visão de excelência, né? Eu posso ter excelência com projetos diferentes. Eu posso ter excelência num projeto que está mais voltado para o vestibular. Eu posso ter excelência num projeto que está mais voltado para a educação integral. Eu posso ter excelência num projeto bilíngue. Pode ter, né, excelência de várias formas para vários objetivos diferentes.
mas a visão é sempre de excelência. Assim, o que a gente fizer, qualquer uma das nossas propostas tem que ser o melhor produto do mercado. E isso é muito bom porque atende a diferentes projetos pedagógicos de escolas, claro. Né? Porque tem escolas que têm uma tendência para cá, ou até contextualizando algumas regiões do Brasil, outras têm uma pegada, não é? Então, acho que ao ter várias soluções, as escolas também podem visitá-las e acabar escolhendo algo, né? E a ideia é sempre o mesmo padrão de excelência, né? Com certeza. E aí é uma opinião um pouco mais pessoal, tá? Mas igual a gente falou no começo, né, de que o ótimo nunca está nos extremos. Uhum. Também nos pratos pedagógicos, eu não acredito muito nos extremos, não. É um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, assim, dá para ter uma boa escola de formação integral que não se importa nem um pouco com aprovações? De jeito nenhum. Não dá. Até porque, no final das contas, quer dizer que não aprendeu matemática, língua portuguesa, são coisas que são importantes. Assim como não dá para ter uma escola de alta performance sem pensar em educação socioemocional hoje, né? Dá. Então, assim, eu acho que os projetos, eles são pequenas variantes, né? Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, né? Você vai trazer um pouco mais um lado. Boa. Isso vai um pouco com o que o pai está buscando, o que a região está buscando. Mas também não é uma coisa assim que dá para fazer um ou outro e assim, eu esqueci o outro lado. Não, você tem que fazer uma educação de excelência e ela vai buscar todos os objetivos. Às vezes você vai querer tirar 9 em um objetivo e 10 no outro, às vezes é 9 em um e 10 no outro. Mas tá entre 9 e 10. Mas assim, não dá para falar assim, eu tô aqui e vou tirar 10 numa coisa e 4 na outra. Isso aqui a gente não acredita como educação. Assim, a gente acha que você tem que buscar o equilíbrio de todas essas coisas. E é claro, a gente tá sempre aprendendo e mexendo, né? Pode ser que a gente erre em um monte de coisa. A gente erra, obviamente, um monte de coisas, mas o objetivo tem que ser esse. Assim, é um pouquinho mais uma coisa, um pouquinho menos na outra, mas nunca dá para deixar uma coisa completamente fora aqui das possibilidades. E o que você mais aprendeu na Arco? Né? Alguém que vinha de relações internacionais, de mestrados, melhores professores do mundo, o que você vem aprendendo? Tem várias coisas, assim, eu vou tentar falar em dimensões diferentes, tá? A primeira coisa que eu achei muito interessante, eu também adoro dar esse exemplo, é sobre o processo de aprendizagem e o tema especificamente de avaliações, tá? Porque, assim, eu sempre tive o senso comum que para que serve a avaliação, né? A avaliação serve para você medir o conhecimento do aluno e, com base nessa medição do conhecimento, direcionar um pouco o que ele precisaria aprender, né? Essa sempre foi a minha cabeça, que acho que é um pouco o senso comum sobre o assunto, né? E quando a gente estuda um pouco, a gente descobre que o momento de avaliação é um dos momentos de maior aprendizagem do aluno. Porque o cérebro aprende quando está se esforçando. Quando você está só ouvindo de uma forma aqui passiva, você não está aprendendo coisa nenhuma, né? Quando você coloca o aluno para fazer uma prova, por exemplo, para se desafiar, um trabalho em grupo, uma apresentação, quando é que você aprende a falar bem em público? É indo lá e fazendo, né? Então, a aprendizagem ela é ativa e a avaliação é um momento ativo em que muito se aprende. Não é só medir o conhecimento, é ali que o aluno se desafia a pensar e fazer. É uma metacognição, ali ele reflete sobre tudo, né? Exatamente. Então, inclusive sobre os hábitos dele. Com certeza. Então, essa foi uma coisa que para mim, do ponto de vista da aprendizagem, mudou muito a minha perspectiva. Muito a minha perspectiva. Quando eu falo de escola, talvez a coisa que ficou mais clara para mim é a importância do papel do diretor da escola. Eu costumo dizer que assim, as melhores escolas, as escolas que estão crescendo, é a escola que tem um ótimo diretor que a cada ano está liderando um time para ser um pouquinho melhor. Né? A escola não vira uma escola excepcional de um ano para o outro. Cada ano que ele contrata um professor bom a mais, que ele cria um projeto a mais, que ele faz uma coisa um pouco diferente, que ele mexe um pouquinho na forma de avaliação, que ele mexe um pouco... Cada ano ele faz alguma coisinha e todas essas coisas vão se compondo para fazer uma grande escola. Então, se você quer saber se aquela escola vai ser uma grande escola, conversa um pouco com o diretor da escola. Você vai descobrir o caminho que essa escola está indo ou não nesse papo. Né? Então, acho que essa é uma outra coisa que eu aprendi muito claro.
Você sabe, tem um estudo do Conselho Nacional de Educação, acho que em 2021, se não me engano, o Mozart Neves, que era o presidente do Instituto Ayrton Senna, né? E ele foi também, por conta disso, presidente do Conselho Nacional de Educação. E eles fizeram a matriz de competências do diretor de escola. E só que antes de apresentar as matrizes tem uma longa introdução, e aí eles apresentam uma pesquisa que um bom diretor acelera de 2 a 7 meses o aprendizado dos alunos. E aí a gente fala assim, nossa, mas precisa disso, mas não é que ele está fazendo, não, vou acelerar. Não, é que a escola boa, o aluno passa a escrever melhor, a raciocinar melhor, a fazer projetos de uma forma melhor, a se relacionar melhor. Então ele vai melhorando, sabe? Não tenho dúvidas. Então, e ele coloca essa pesquisa, né? Assim como aqueles que fizeram as escolas ou as redes que colocaram o próprio diretor para fazer algum programa de formação, essa escola melhorou 20% o aprendizado. Só porque mexeu na figura de uma pessoa. Pois é. Entendeu? Isso é um dado da Fundação Lehman, inclusive, né? Então, acho que o que você está falando, a gente falou de professor, falou de pais, falou de aluno, mas é fundamental esse trabalho que a Arco vem fazendo de pensar na figura do diretor e trazer também dentro das suas soluções, porque eu vejo muito, né, gente, o tempo todo, diretores passando por cursos que a Arco vai oferecendo, não é? E pense o seguinte, né, o diretor é uma posição solitária. Pois é. Porque a liderança, ela é solitária em alguma sentido, né? Claro que está com o time inteiro, mas ele precisa ter alguém para trocar, né? Para poder aprender junto. Ele não tem. O professor sempre pode perguntar para outro professor. Exato. O coordenador pode perguntar um pouco para o outro coordenador. Mas o diretor, quem é o outro diretor? Eventualmente é um concorrente, né? Que ele não quer ter essa troca. Às vezes nem tem, né? Nem tem relacionamento, né? Então essa foi outra coisa. E tem uma última aqui que eu... Tem muitas, né? Mas assim, eu queria trazer uma última que é assim... A escola é uma coisa muito complexa, né? Então, assim... Principalmente nos dias de hoje, com tantos conceitos e conteúdos que chegaram e entraram, né? Muito complexa. E aí, é muito difícil você avaliar se aquela escola é boa ou ruim, certo? Se ela está fazendo um bom trabalho ou assim, é difícil, assim. Você tem que passar muito tempo lá para ver se o projeto é sério, se as pessoas estão fazendo uma coisa bem feita. E aí, a gente acaba tendo também muita visão do diretor, que é... Agora pensa assim, se pra gente que está trabalhando em educação é difícil ter essa visão, imagina pro pai, que tem que escolher a escola do filho dele, que não entende de nada de pedagogia, não entende nada de escola, e ele tem que escolher a escola do filho dele, que é uma decisão das mais importantes para a história, né, para a vida do filho dele, porque quanto tempo a criança passa na escola? Né, uma parte muito importante do tempo. Então, eu acho que a família tem muita dificuldade de saber para onde ir, e eu acho que essa é uma coisa que a gente não consegue ajudar as famílias, né? E obviamente essa é só a primeira camadinha do que é difícil para a família, porque a família não consegue escolher para qual escola ir. Também é a mesma família que não está conseguindo direcionar muito bem a educação da criança, o que pode, o que não pode, como é que fala, como é que não fala, como é que faz com a rede social, deixa, não deixa. Então, acho que a última coisa que eu ia falar é assim, a gente está falando muito da escola, mas existe aqui o papel da família, que é um papel muito importante, mas que é muito difícil, porque os pais não são preparados para essa educação, né? Então, é um contexto ali que a gente precisa pensar um pouco, até como sociedade, como é que a gente ajuda as famílias nesse processo de educação dos filhos, porque isso é uma decisão muito importante. Eu não tenho dúvida que um bom projeto de escola precisa incluir a formação do diretor, do professor, dos alunos, obviamente, né, o centro, e da família. Eu não tenho mais essa dúvida. Primeiro, porque a constituição da família também está mudando, as configurações são diferentes. Segundo, porque a nossa geração é uma geração que definitivamente a mulher foi para o mercado de trabalho, claro. ou foi para alguma atividade, né? Eu quero dizer, ela se emancipou. E aí fica um vazio. Existem países que já estão pensando, assim, por exemplo, olha, tem 3 horas por semana que um dos responsáveis vão voltar para casa, olha só, porque os alunos fizeram um levantamento e os alunos faziam mais tarefa de casa. Ninguém está fazendo tarefa. Bom, o que foi a política pública?
um dos familiares, um dos responsáveis, fica 3 horas obrigatoriamente em casa para olhar tarefa, levar para pediatra, só para olhar para os filhos, porque eles estavam perdendo a geração. Então você percebe porque foi feito todo esse movimento de expansão, mas não se pensou na família. Então não veio nada que pudesse pensar o que a gente faz com os filhos agora? Como é que a gente cuida deles? Que tempo? Como que a gente vai colocá-los na agenda? Então, se a escola conseguir um pouquinho, né? Existem metodologias que, às vezes, para um pai colocar o filho na escola, ele passa pelo menos 3 a 4 dias fazendo cursos, palestras para entender melhor e ao mesmo tempo para se formar para ser pai daquela escola. Olha que interessante. Que legal. E é muito legal isso. Muito mesmo. Então, já existem pequenas iniciativas que podem dar, eu costumo dizer assim, você dá a estrelinha porque fez isso aqui, começa a dar estrelinha para pai também que foi na reunião. É verdade. Que foi lá no... Ganha um passaporte. Parceiro, né? Pai parceiro. Boa, ganha um passaporte ali, ganha uma estrelinha, porque ele está ali sempre quando a escola precisa. Mas a gente está dizendo o seguinte, precisa trazer essa comunidade para pensar junto porque a escola passa a ser da criança o primeiro movimento que abre assim, a noção de família. Então ela sai do contexto familiar, aí ela vai para a escola, aí abre um pouquinho a ideia da família. É verdade. E se a gente não pensar nisso enquanto comunidade, a gente vai se perder um pouco. E a escola sozinha tão pouco vai resolver. Então você tem razão quando disse que todo mundo precisa conspirar a favor e ter assim uma responsabilidade muito séria com a educação dessa nova geração. É muito sério. E acho que quando a gente aceita também, porque teve muitos preconceitos em cima de sistemas, porque não, mas quando você aceita, é o contrário, eu penso, isso se expandiu. Os sistemas de ensino passaram a ser ecossistemas com formação, com plataformas, com dados, com resultados. Então, a escola que não está nesse lugar, ela está longe, ela está ficando distante. E ela não está percebendo que sozinha ela não vai chegar. Ela vai precisar, sim, de bons consultores, vai precisar de formação, vai precisar de família, vamos precisar de todo mundo? Vamos. Exatamente. Né? Isso, exatamente. E para a gente tentar chegar, né? Não tem, assim, aí eu vou falar um pouco quase como... né, visão da Arco aqui, né? Essa coisa de você não ter algum parceiro, as escolas que estiverem com essa cabeça, elas vão ter muita dificuldade, né? Porque assim, a gente tem hoje, né, lá na Arco, uma equipe de 4.000 pessoas pensando 24 horas por dia nesses problemas todos, né? Então, se você não aceitar essa ajuda... a outra escola do seu lado está aceitando. E exato. Assim, você vai acabar fazendo um trabalho pior. E está evoluindo muito mais rapidamente, né? Quer dizer, se o professor puder ter um lugar que ele tenha uma proposta, que ele tenha um material bem feitinho, que ele tenha um programa de formação, inclusive dá tempo para ele criar projetos, claro. Né? Trabalhar a criatividade, porque se ele tiver que pensar desde o beabá, tudo, criar tudo, é tão cansativo e exaustivo que ele não consegue fazer mais nada, não né? E é exatamente... E hoje a gente sabe muito bem que o que há de mais inovador é a rede, não é? Não é a equipe só, todo mundo fechado, mas é quando um grupo está falando com o outro, né? Você que é de relações internacionais sabe bem disso, né? Melhor que eu, né? Acho que todas as empresas veem isso. Todas, né? Já estão vendo, escolas, né? Todo mundo, qualquer setor, em qualquer lugar, o governo, as ONGs, todo mundo está vendo. Assim, se você tentar agir sozinho... a gente até não falou muito, mas você citou um pouquinho aí a Fundação Lehman, né? Que eu fui bolsista lá. E o principal valor de dessas redes é você estar com pessoas de altíssima potência e trocar com elas. A gente teve faz umas 3 semanas o encontro anual lá da Fundação Lehman. Pô, cada um foi lá contar uma coisa diferente, o que está fazendo, como é que faz. Você vai ouvindo. E mesmo que não seja uma coisa exatamente ligada ao que você faz, você vai se inspirando. Com e certeza. Você troca, e você ouve. É uma coisa que é muito poderosa, assim. Então, quem tenta resolver todos os problemas sozinhos, é claro que pode ser uma pessoa brilhante que consiga fazer um bom trabalho, mas
ainda essa pessoa poderia fazer um trabalho ainda melhor. Se tivesse em rede, se tivesse em rede. Então, se abrisse, né? Então tem que abrir, assim, A gente faz o tempo inteiro. A gente o tempo inteiro conversa com empresas de fora do Brasil, tá trocando, tá fazendo benchmark e tal, e a gente é uma empresa grande que tem um monte de recursos e um monte de possibilidades. Ainda assim, nós estamos fazendo, assim, imagina uma escola que está ali sozinha, se ela não fizer isso, ela no mínimo, vai estar deixando de ser melhor, né? Talvez ela esteja até fazendo um trabalho ruim por causa disso. Então tem que abrir um pouco mais, tem que ouvir um pouco mais e entender que isso não é um processo de tirar a liberdade da escola ou do professor. Não tem nada a ver com isso. Assim, a gente quer, na verdade, que o professor possa ter os seus projetos e tal, mas é isso. Deixar o que já é bem conhecido, muito bem estruturado, para ele inovar a partir de uma certa base, né? Subir a partir de uma certa base e não tentar reinventar a roda todos os dias em sala de aula. Porque de repente as escolas que não se abrem nesse sentido, elas não estão aprendendo a vida inteira. Não estão. Não estão dentro desse conceito que é tão novo e tão permanente, né? Com certeza. Que é a continuidade do aprendizado e da gente se formar e estudar e se atualizar o tempo inteiro. Olha, Rafa, muito obrigada por sua presença aqui. Imagina, foi um prazer. Com certeza você contribuiu muito e inspirou muitas pessoas que querem nesse momento, puxa, eu vou fazer um curso ou não, vou me especializar fora ou não, vou continuar, vou buscar uma solução ou não para minha instituição. Então, acho que com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, você trouxe para a gente grandes reflexões, né? Então, obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia. Seu tempo de vir aqui. Nem vi que tinha passado o tempo todo. Olha, já passou uma hora já. A gente tem aqui esse chale que eu sempre falo, mas educador assim, né? Ainda mais de educação básica, que eu fui muito professora de crianças, a gente tem sempre assim, umas metáforas. Então o chale pra gente aqui é a representação do acolhimento, né? E da proteção. Legal. Então, que você se sinta assim muito acolhido e siga, né? Com esse trabalho tão bonito que você faz, muito protegido, você e sua família, por esse chale aqui do Aprender a Vida Inteira. Muito obrigada. Muito obrigado. Sim. Um grande abraço para você e, casa aberta, tá bom? Muito legal, foi um prazer. E aí, gente, nós terminamos o episódio do Aprender a Vida Inteira pensando que formação global expande mentes e impacta vidas.